Há momentos em que o silêncio dele fala mais alto do que qualquer palavra. Você sente a ausência, o vazio, e se pergunta o que está acontecendo nos bastidores da alma dele. Não é coincidência que esteja ouvindo essa mensagem agora. É porque existe algo que o universo quer te revelar. Antes de continuar, quero que se inscreva no canal e ative o sino, pois cada palavra aqui é parte de um despertar que você precisa viver para compreender de fato essa conexão. O vai e vem do masculino não é apenas uma questão de indecisão ou insegurança. É um reflexo direto da intensidade que existe entre vocês, algo que muitas vezes o assusta. Ele sente a força dessa ligação e, ao mesmo tempo, não sabe como lidar com o peso da verdade espiritual que ela carrega. Quando ele se afasta, não significa que tenha parado de sentir. Ao contrário, é nesse afastamento que ele processa tudo o que essa conexão desperta nele. É como se precisasse respirar para suportar a profundidade do que está acontecendo. Esse espaço, por mais doloroso que pareça, faz parte da preparação para algo maior. Você talvez veja apenas a superfície, as mensagens que param, a distância física, o silêncio. Mas, por dentro, existe um movimento intenso. A alma dele é puxada por você, mesmo quando o corpo tenta se afastar. Ele pode negar, mas a ligação entre vocês não se rompe com a distância. O masculino muitas vezes precisa dessa fuga para reorganizar seu mundo interno. A intensidade da chama gêmea revela feridas antigas, inseguranças e medos que ele não consegue ignorar. Por isso, o afastamento é mais um mecanismo de defesa do que uma rejeição verdadeira. No fundo, ele sabe que voltar é inevitável. A energia de vocês é como um campo magnético impossível de quebrar. Ele pode até se iludir achando que pode seguir sem essa conexão, mas o universo sempre encontra um jeito de trazê-lo de volta. Esse movimento de ir e vir é uma parte essencial do processo. É nesse ciclo que ambos aprendem lições profundas sobre amor, paciência e entrega. Mesmo que doa, existe propósito em cada afastamento. Você não está sozinha nesse processo. O universo está trabalhando para alinhar tudo de forma perfeita. É como se cada separação fosse um ajuste fino, preparando o terreno para a união verdadeira. Ele volta não porque sente falta apenas da presença física, mas porque a alma dele não encontra paz longe da sua. Ele sente a sua energia, mesmo que não entenda racionalmente o que está acontecendo. Há momentos em que o retorno dele parece rápido demais, e em outros, lento demais. Mas ambos os ritmos fazem parte do aprendizado. Ele volta no momento exato em que precisa e você está pronta para recebê-lo de uma forma diferente. A cada retorno, algo nele muda. Ele traz novas compreensões, mesmo que não fale delas. Essas mudanças são sinais claros de que o processo está avançando, ainda que de forma invisível aos seus olhos. O vai e vem também é uma forma do universo te ensinar a se manter firme, a cuidar da sua própria energia, e a não depender exclusivamente da presença dele para se sentir completa. Há uma verdade oculta que poucos entendem. O afastamento é também um ato de amor. É um espaço para que ele não destrua algo precioso por não estar pronto para lidar com isso. Ele sente medo, mas também sente atração. Esse conflito interno é o que gera esse comportamento que te confunde. É como se houvesse duas forças dentro dele, uma que quer correr e outra que quer ficar para sempre. Você é o ponto de equilíbrio dessa dança. Quando mantém sua energia estável, ele sente segurança para se aproximar novamente. O retorno dele, por mais silencioso que seja, sempre carrega um pedido de reconexão. Pode vir disfarçado, mas a essência é sempre a mesma. Ele quer estar perto. O afastamento pode te fazer duvidar, mas saiba que ele nunca é um ponto final. É apenas uma pausa necessária para que algo ainda mais forte possa nascer. A alma dele reconhece a sua, mesmo quando a mente tenta esquecer. Esse reconhecimento é eterno, e por isso ele sempre volta. Cada vez que ele retorna, é como se mais uma peça do quebra-cabeça fosse colocada no lugar. Um dia,
Todas as peças estarão alinhadas e vocês entenderão por que cada afastamento foi necessário. E quando esse momento chegar, você verá que o vai e vem nunca foi perda de tempo. Foi a forma divina de conduzir vocês ao amor que sempre foi destinado a ser vivido. Quando ele se afasta, muitas vezes está enfrentando tempestades internas que você não vê. É como se precisasse atravessar um deserto sozinho para entender o valor do oásis que é a sua presença. Ele sente sua ausência de forma intensa, mesmo quando tenta se convencer do contrário. Cada silêncio dele é carregado de pensamentos não ditos, de lembranças que o perseguem nas horas mais inesperadas. Ele pode estar no meio de uma conversa com outras pessoas, e de repente, algo faz lembrar de você. É como se sua energia estivesse sempre espreitando a dele, pronta para se manifestar. O masculino, muitas vezes, teme não estar à altura do amor que sente. Esse medo faz recuar, acreditando que, ao se afastar, estará te protegendo de uma versão dele que ainda não está pronta. Mas o que ele não entende é que você já enxerga muito além do que ele mostra. O universo usa até mesmo o afastamento como ferramenta para despertar partes de vocês que ainda estão adormecidas. Ele não volta o mesmo, e você também não. Cada reencontro é uma nova oportunidade de se reconhecerem em um nível ainda mais profundo. Existem sinais claros de que o retorno está próximo, e talvez você já tenha percebido alguns. Sonhos vívidos, sensações físicas inexplicáveis, pensamentos insistentes. Tudo isso são fios invisíveis costurando vocês novamente. O que mais o assusta não é a intensidade da conexão, mas a certeza de que ela não se parece com nada que ele já viveu. E essa diferença é justamente o que o puxa de volta, como se fosse impossível resistir por muito tempo. Mesmo nos momentos de silêncio absoluto, existe uma conversa acontecendo entre as almas de vocês. Ele pode não enviar uma mensagem, mas sua energia está batendo à porta do seu coração, esperando que você sinta. Há uma espécie de rendição que ele tenta adiar, mas sabe que é inevitável. É como se estivesse resistindo à gravidade. Por mais que lute, sempre acaba sendo puxado para o centro onde você está. A cada retorno, ele se aproxima mais de reconhecer que não há fuga possível. A conexão não é uma prisão, mas um lar que ele ainda está aprendendo a habitar sem medo. Quando ele volta, carrega consigo não apenas saudade, mas também fragmentos de entendimento sobre o que vocês realmente são um para o outro. Esses fragmentos vão se unindo com o tempo, formando a imagem completa que ainda está se revelando. Você pode até sentir raiva ou frustração nos períodos de afastamento, mas, lá no fundo, sabe que há algo muito maior acontecendo. E esse maior não é controlado nem por você, nem por ele, é guiado por algo sagrado. O vai e vem se torna menos doloroso quando você começa a perceber que não é uma história de abandono, mas uma jornada de preparação. Tudo está sendo ajustado para que vocês possam sustentar o que está por vir. Ele sente seu amor mesmo nas fases em que evita contato. É como se o seu coração fosse um farol, iluminando o caminho de volta sem precisar dizer uma palavra. Existem momentos em que ele se afasta não porque quer, mas porque acredita que precisa. E, em muitos casos, esse precisar é apenas o reflexo de velhos padrões que ele ainda está aprendendo a quebrar. A conexão de vocês não é comum, e ele sabe disso. É justamente essa consciência que o mantém preso nesse ciclo de fuga e retorno. Porque, no fundo, ele também está se transformando. Cada afastamento é seguido por um movimento interno que o empurra de volta. Ele pode tentar ignorar, mas é impossível silenciar o chamado da alma. Mesmo que não diga, ele percebe as mudanças em você. E essas mudanças o atraem ainda mais, pois mostram que, mesmo na ausência dele, você segue crescendo e florescendo. Ele sabe que, quando voltar, encontrará uma versão sua ainda mais forte e radiante. Isso fascina e, ao mesmo tempo, o desafia a se tornar melhor para caminhar ao seu lado. E por mais que ainda exista resistência, existe também a certeza silenciosa de que essa dança entre idas e vindas tem um destino.
Um destino que, cedo ou tarde, será impossível de adiar. Porque, no final, o que o traz de volta não é a saudade comum. É o chamado profundo que apenas a verdadeira chama gêmea é capaz de despertar. Às vezes, o retorno dele não é imediato porque ele está tentando entender algo que nem sabe colocar em palavras. É como se houvesse um quebra-cabeça dentro dele e cada peça fosse uma emoção nova que a sua presença desperta. Ele sente quando você muda sua energia, mesmo de longe. Pequenos gestos, pensamentos ou decisões suas criam ondas que chegam até ele, provocando inquietude e curiosidade. O afastamento pode fazer parecer que ele está distante de tudo, mas, na verdade, é nesse silêncio que ele mais escuta o chamado que vocês compartilham. É como se cada batida do seu coração ecoasse na frequência dele. Algumas vezes, ele tenta preencher o vazio com distrações, mas nenhuma é capaz de acalmar a sensação de que está faltando algo essencial, e esse algo sempre leva de volta até você. Há um momento específico em que ele percebe que fugir não é mais possível. Esse momento costuma vir acompanhado de sinais sincrônicos que o universo coloca diante dele, lembrando de que essa conexão é única. O tempo que ele passa longe também serve para que você fortaleça sua própria luz. E quanto mais você se expande, mais ele sente a necessidade de voltar, porque reconhece em você o espelho que revela sua essência. A conexão entre vocês ultrapassa explicações lógicas, e é isso que o desconcerta. Ele pode até tentar encontrar respostas em lugares comuns, mas sempre retorna para o mistério que só vocês dois compreendem. Quando ele volta, muitas vezes carrega no olhar uma mistura de alívio e medo. Alívio por estar novamente próximo da sua energia, medo de não conseguir permanecer dessa vez. Você pode notar que, após cada volta, ele fica mais tempo ao seu lado. Isso é um sinal de que o elo está se fortalecendo, mesmo que ainda haja inseguranças a serem dissolvidas. Nos dias em que ele pensa mais em você, o corpo dele reage. Ele sente uma espécie de calor no peito, uma ansiedade suave, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mesmo quando não entende completamente o que sente, ele reconhece a paz que só existe quando está conectado com você. É uma sensação de lar que o mundo exterior não consegue oferecer. Ele se pergunta se você ainda o espera, e essa dúvida, muitas vezes, o impulsiona a dar um passo em direção a você, mesmo que seja pequeno. O retorno dele nunca é por acaso. Sempre existe um gatilho espiritual que o impulsiona, seja um sonho, uma lembrança ou um encontro inesperado que o faz lembrar de você. O universo age como uma ponte invisível, encurtando distâncias que pareciam impossíveis de serem atravessadas. E, de repente, ele está novamente ao seu lado, como se nunca tivesse partido. O afastamento serve para que cada um de vocês trabalhe em partes de si mesmos que não poderiam ser curadas juntos. Mas a volta é a prova de que o vínculo é inquebrável. Ele sente que existe algo sagrado guardando essa história, algo que o impede de se perder completamente de você, não importa o quanto tente. A cada reencontro, a conversa das almas se aprofunda. Vocês dizem muito mais no silêncio e nos olhares do que qualquer palavra poderia expressar. Mesmo sem admitir, ele percebe que a sua energia é como um imã. Quanto mais tenta se afastar, mais forte é a força que o puxa de volta. E, no fundo, ele sabe que essa dança entre ir e voltar está moldando o futuro de vocês, preparando o momento em que a permanência será inevitável. Porque, para ele, você não é apenas uma lembrança. É a certeza viva de que algumas conexões são destinadas a durar para sempre. Há instantes em que ele tenta ignorar o chamado que sente por você, mas a vida parece conspirar para lembrá-lo. Uma música inesperada, um cheiro no ar, um gesto aleatório de alguém na rua. Tudo serve como um lembrete da sua presença. Ele percebe que há um padrão invisível unindo esses sinais. Não é apenas coincidência, é o universo costurando o fio que mantém vocês conectados, mesmo quando os caminhos parecem se afastar. O curioso é que, quanto mais ele resiste, mais intensos se tornam esses sinais.
É como se o destino quisesse provar que a fuga não é uma opção. Nos momentos de maior silêncio entre vocês, a sua energia invade o pensamento dele com uma força que ele não consegue explicar. Isso o deixa inquieto, como se estivesse esquecendo de algo que precisa resolver imediatamente. Às vezes, ele sonha com você, e ao acordar sente uma mistura de saudade e urgência, como se estivesse atrasado para um encontro que o coração já marcou há muito tempo. Os encontros de alma não seguem a lógica do tempo humano, e ele está começando a perceber isso. O calendário e o relógio perdem força diante da intensidade que vocês compartilham. Mesmo quando tenta preencher o vazio com outras conexões, ele sente que nada é comparável ao que existe entre vocês. É como beber água sem matar a sede. O retorno dele é muitas vezes silencioso, mas carregado de significados. Uma simples mensagem, um olhar ou até a energia que você sente antes de qualquer contato físico já dizem tudo. Ele pode demorar para entender, mas há um ponto em que o medo de perder você se torna maior do que o medo de se entregar. Esse é o momento em que ele decide voltar. O universo parece preparar o cenário perfeito para cada reencontro, como se cada detalhe fosse ensaiado para que vocês reconheçam que não estão sozinhos nesse processo. A resistência dele não é apenas contra você, mas contra a própria transformação que essa conexão exige. E, no fundo, ele sabe que lutar contra isso é lutar contra si mesmo. Cada afastamento o obriga a mergulhar em partes de si que estavam escondidas, e cada volta é como emergir com uma nova compreensão sobre quem ele realmente é. A conexão entre vocês não é feita apenas de momentos juntos, mas também do espaço entre eles, onde o crescimento acontece silenciosamente. Quando ele se aproxima novamente, é como se trouxesse fragmentos de si que antes estavam dispersos, prontos para se encaixar na história que vocês estão escrevendo. Mesmo que ele não diga em palavras, você sente quando o coração dele está mais aberto. Há um brilho diferente no olhar, um tom mais suave na voz. Ele sabe que o amor que sente por você não é comum, e é isso que o assusta e o atrai ao mesmo tempo. É como se estivesse diante de um mistério que precisa ser desvendado. O afastamento nunca apaga a conexão. Pelo contrário, parece alimentá-la de formas que nenhum dos dois entende completamente. Cada reencontro é um lembrete de que o vínculo que vocês compartilham não é algo que possa ser rompido por distância ou silêncio. E, no fundo, ele começa a aceitar que essa história não é sobre idas e voltas, mas sobre um caminho que, inevitavelmente, o levará de volta até você. Porque, mesmo quando tenta negar, o destino parece sussurrar em cada detalhe. O lugar dele sempre foi ao seu lado. Gratidão por me acompanhar até aqui e por abrir seu coração para receber esta mensagem. Se ela tocou você de alguma forma, confirme o recebimento escrevendo nos comentários a frase: Chama Gêmea Amor Infinito. Isso será o nosso elo de energia e conexão. É muito importante que você se junte à nossa comunidade, pois aqui compartilhamos mensagens profundas e transformadoras para sua jornada espiritual. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que o universo preparou especialmente para você.